Oi, gente. Cristiano Zanin foi aprovado como juiz do Supremo Tribunal Federal por 58 votos a 18, não é? 58 votos a 18. Eu fiquei sabendo, inclusive, de algumas posições do Zanin, mas teve uma fala brilhante, muito bonita, do Randolfo Rodrigues, que eu quero mostrar para vocês. Não sei se vocês já assistiram. Tecer alguns comentários sobre a fala do Randolfo Rodrigues e tecer alguns comentários sobre a indicação e agora a aprovação do Cristiano Zanin como juiz da Suprema Corte do Brasil, né? Vamos assistir. O presidente da República, após um longo período na prisão, nomeou seu advogado para a Suprema Corte Constitucional. Só que o presidente da República não é Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da República é Nelson Mandela. E o advogado não é Cristiano Zanin, o advogado é Arthur Chascosson. Depois de 31 anos de Nelson Mandela preso, assim, após a instituição da primeira Corte Constitucional Sul-Africana, o presidente Mandela nomeia o seu advogado no processo de Rivônia, de 1963. Naquele processo, Chascosson saiu vitorioso. Alguns vão dizer, mas Mandela foi condenado. Foi condenado à prisão perpétua. Mas o desejo da promotoria naquele caso era condenar Mandela ao enforcamento. A prisão perpétua foi uma vitória de Chascosson naquele julgamento de Rivônia de 1963. 31 anos depois, em 1995, logo após a sua eleição à presidência da República, Mandela nomeia Chascosson juiz da Suprema Corte. Uma de suas primeiras providências em julgamento e atuando como juiz foi abolir a pena de morte naquele país, como parte da obra da reconciliação nacional. Sempre esses episódios da história é importante destacar quando falam de eventual indicação pessoal do presidente da República. Esse destaque histórico eu faço questão de trazer aqui a colação. Por isso, a primeira parte aqui, eu não quero lhe perguntar, quero lhe desagravar, porque eu vejo que o senhor tem sido, no último período, até por alguns instrumentos, meios de comunicações, como alguns dizem, jornalões, indevidamente e injustamente atacado. Mas de injustiça o senhor conhece, doutor Zanin, porque o senhor é responsável por provar ao Brasil a maior injustiça que foi cometida na última década. Excelente a fala de Randolfo Rodrigues, né? Muito bonito ele lembrar da indicação do advogado de Nelson Mandela, que Nelson Mandela indicou o advogado dele depois de ter sido injustamente preso por lutar contra o apartheid, né? Na África do Sul. E é claro que aí ele faz um paralelo com a prisão absolutamente injusta que Lula sofreu, né? E Zanin teve um papel importante em defender Lula dessa injustiça, desse lawfare, né? Desse uso político da justiça. Agora, algumas verdades históricas também precisam ser lembradas. A primeira delas é que o que reverteu, né, um elemento central para reverter as decisões em relação a Lula foi a Vaza Jato. Foi a descoberta, né, através daquele vazamento, não é? Que o promotor e o juiz e o pessoal da Lava Jato tinha comprovadamente, nós todos tínhamos a suspeita, nós todos aqui no canal a gente já apontava a intencionalidade política, existiam vários indícios de que a Lava Jato era um processo com intencionalidade política. O próprio Cristiano Zanin apontava isso como um lawfare, mas a Vaza Jato, não é? Que começou no The Intercept Brasil e depois foi para outros jornais, foi a partir daquele momento que aquilo que deixou de ser uma suspeita para ser uma coisa comprovada, aquilo dali é que mudou o destino não só de Lula, mas do Brasil, e mudou
as decisões. Foi a partir daquele momento que as decisões começaram a contrariar os desejos dos lavajatistas. Até então, eles ganhavam quase sempre. A partir daquele momento, as decisões contrárias aos lavajatistas começaram a aparecer. O Cristiano Zanin tem a importância dele, histórica, foi relevante como defensor do Lula, mas como historiador, e eu sou historiador, tenho o diploma ali em cima, eu tenho um dever histórico de lembrar o papel crucial da Vaza Jato em desmontar a farsa que foi a Lava Jato, né? Em relação a Lula, em relação a outras pessoas, em relação aos seus expedientes políticos, não é? Claramente políticos, demonstrados pelo fato de que vários dos seus expoentes mais destacados, inclusive, se tornaram políticos, né? Quando você lembra que o juiz que condenou Lula virou ministro do Bolsonaro, a coisa fica tão ridícula quanto um pastelão, filme de bang bang pastelão italiano, né? Fica muito ridículo mesmo. Esse é um ponto. Um outro ponto que eu queria destacar é o seguinte: a sabatina permitiu a gente saber algumas das posições do Zanin. E eu torço, de verdade, que o Zanin seja um defensor da Constituição, e acredito que em muitos pontos ele será. Então, nesse aspecto, ele será predominantemente, provavelmente, um bom juiz da Suprema Corte. Agora, vou ser sincero com vocês. Em alguns pontos, em algumas questões, a esquerda, né, e pessoas como eu, não vamos ficar muito satisfeitos, né? Por exemplo, em relação a direitos reprodutivos das mulheres, né, para pegar um tema, o Zanin demonstrou ter uma posição mais conservadora, que pode ser até a posição do Lula, né? Mas não é a posição de grande parte da militância de esquerda. É um tema que divide as pessoas de esquerda no Brasil, é verdade. Nem todo mundo de esquerda tem uma posição mais progressista quando o assunto são os direitos reprodutivos. Eu tenho, as pessoas aqui que acompanham o canal sabem. E é interessante porque essa questão é diferente na indicação, por exemplo, na Suprema Corte dos Estados Unidos. Para pegar um exemplo, nos Estados Unidos, o Partido Democrata somente aponta para a Suprema Corte juízes que defendem Roe versus Wade, né? Que foi a legalização dos direitos reprodutivos das mulheres lá nos Estados Unidos. E se a pessoa é contra Roe versus Wade, o Partido Democrata não indica, né? O presidente democrata não indica para a Suprema Corte. E o Partido Republicano é o contrário. Ou seja, o Partido Republicano apenas indica juízes que são contrários a Roe versus Wade, né? Então, assim, ou seja, são contrários à legalização dos direitos reprodutivos das mulheres. Isso mostra uma divisão clara entre democratas e republicanos, que muitas vezes não existe em questões econômicas, ou a diferença é pequena, em questões econômicas não é tão relevante assim, mas em questões culturais, eles têm um teste limite para a indicação de um juiz para a Suprema Corte. Aqui no Brasil a gente ainda não tem isso, não é? A gente não tem essa situação. E a gente muitas vezes fica sem saber o posicionamento dos juízes, ou não existe ainda uma organizados movimentos sociais capazes de pressionar para saber, né? Principalmente no campo da esquerda, no campo progressista, a gente não demanda isso, a gente não consegue demandar, talvez pelo fato da esquerda estar dividida nesse tema, né? Essa é uma hipótese. A gente não consegue demandar que em temas culturais, como esse, a gente tenha um indicado que representa a posição mais à esquerda, né? A gente não consegue isso, né? E a gente sabe, por exemplo, que Bolsonaro usou isso, né? De indicar um juiz terrivelmente evangélico, que é uma forma de dizer vai indicar uma pessoa profundamente de direita e altamente conservadora nos costumes, né? A esquerda ainda não consegue emplacar uma pessoa com um posicionamento bastante progressista do ponto de vista cultural, né?
O Zanin mostrou que não tem esse posicionamento tão progressista assim, do ponto de vista cultural, na sabatina. E a esquerda parece ainda incapaz de indicar, talvez por essa ser uma posição em temas culturais minoritária, né? Enfim, as hipóteses a gente pode elencar várias, né? Mas é um fato. Já nas questões econômicas, que seria muito mais importante, ao meu ver, a gente saber, e onde a esquerda tem um certo consenso maior, não tem tanta divisão, né? Isso eu acho que ainda a gente não tem muita clareza, né? Não tem muita certeza sobre como vai ser a atuação do Zanin em questões como reestatização, em questões do ponto de vista econômico, né? Na hora que tiver que mexer nesses vesperos. Eu espero e torço para que ele siga a orientação de Lula, né, e de uma perspectiva mais de esquerda. Acredito que é possível que isso aconteça, é até talvez provável, mas a verdade é que essa certeza mesmo, a gente não tem, né? Mas do ponto de vista simbólico, e aí o Randolfo está coberto de razão, do ponto de vista simbólico, foi sim uma vitória. O advogado do Lula, desses processos injustos, ter sido o advogado que foi indicado e acabou assumindo uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Foi uma forma de, digamos assim, refletir e reparar esse erro, essa injustiça monstruosa que se cometeu em 2018, quando Lula foi preso para não concorrer à presidência. Foi preso porque havia um interesse político de evitar uma derrota de um líder de origem popular. Não é? Foi para isso que o Sérgio Moro e que a Lava Jato condenou Lula, e quem estava lá defendendo Lula, né, quem defendeu Lula durante esse processo foi o Cristiano Zanin. Então tem essa dimensão simbólica, bela, talvez até poética, da confirmação do Cristiano Zanin, né? Eu tenho esses outros questionamentos mais amplos e divergência com Zanin em assuntos culturais e assuntos de direitos reprodutivos, mas isso é da democracia. Enfim, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.